Bom dia. Dia. Pastor, a gente combinou alguma coisa de falar a mesma coisa hoje? Não, né? Ele está aqui testemunhando. A única coisa que perguntou era que assunto, né? Eu falei, vamos terminar sobre o Espírito Santo, segunda parte de dons, está tudo certo. Pois é, eu estava lá sentado, pensei, ele já falou metade do que eu ia falar. Pastor, como assim? Então, vamos abrir em João 12, ou olhar para a tela também, como quiser. João 12 até 27. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras, saíram ao seu encontro, gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, peguem essa palavra, guarde. Eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com o pedido, Senhor com S minúsculo, porque é o Senhor Filipe. Queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que o seu grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor Deus Espírito Santo está aqui conosco agora, nos iluminando a mente, revelando a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, e ajude-nos para que cada palavra da Tua boca que for dita, fique conosco e que dê muitos frutos e que pratiquemos, em nome de Jesus. Amém. Então, comemoramos, né? Camila falou que os outros anos via as pessoas na rua com ramos e palmas, e esse ano nenhum, né? Mas para compensar, agora a gente colocou alguns discretamente para lembrar, e é muito bom a gente aprender, e o visual também ajuda a fixar. Então, Jesus, a sua entrada triunfal, o contexto daqui do dia seguinte, né, se você olhar um pouco atrás em João, versículo 1, diz que ele foi para Betânia. Betânia foi o local onde ele tinha 3 bons amigos, Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro já tinha morrido, falecido, e Jesus o ressuscitou.
Então, é tão marcante, foi tão forte, que as pessoas glorificaram a Deus e ficaram falando para todo mundo sobre a ressurreição de Lázaro. E Jesus estava chegando lá em Jerusalém. Então, a multidão, lógico, depois da multiplicação dos pães e agora a ressurreição, Jesus estava famoso. E eles estavam indo para Jerusalém na época da Páscoa, a comemoração da Páscoa do Cordeiro. Então, estava todo mundo indo lá. E eles pegaram as palmeiras, né? Não, palmeiras não, não vamos falar sobre palmeiras. Não. Pegaram os ramos e foram ao encontro lá de Jesus. Outro versículo. E também os seus mantos. E Jesus, ele conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, né? O seu rei vem montado num jumentinho. Maria e eu fomos visitar o Museu do Ipiranga. Vocês sabem que já está restaurado, está bonitão, vamos lá visitar também. E tem uma ala, um salão, que me chamou muita atenção. Tem um quadro gigantesco da independência de Dom Pedro, né? Montado em cima do cavalo, e o cavalo lá todo garboso, Dom Pedro lá. Mas sabe que aquilo foi imaginação do pintor. Não foi assim. E o mais interessante é que mostrava os quadros de outros países falando das suas independências. E todos eles também, desses outros países, também tinha o cara que libertou, né, também montado num super cavalo, e também a mesma coisa, tem um pobre lavrador, vocês lembram? Tem no canto esquerdo, olhando assim. Tem também outros soldados, já mais tipo general, né? E tem pessoas de cartolas. Aí você olha assim, gente, esse povo não tem imaginação, é tudo cópia, tudo cópia. Mas o que tem demais é o holofote em cima de Dom Pedro, na pose clássica, né? Em cima do cavalo. Mas Jesus, ele não é assim. E aquilo perdurou, né, desde aquela época dos romanos. Mas Jesus, ele não queria nada disso. Tanto é que, sim, ele foi, cumpriu a profecia, mas em cima de um jumentinho, para mostrar que não é reinado da terra, não é como as pessoas imaginam ou fantasiam. E aí vai. Aí, tanto é que os seus próprios discípulos não entenderam isso. Só depois que ele foi glorificado, só depois que tudo aconteceu, é que eles se lembraram. Ah, sim, ele fez isso para cumprir Zacarias 9:9, que falava, olha, o rei vem montado no jumento. E a multidão estava lá, é por causa de Lázaro, é por causa dos milagres, é por causa dos dons, né, do que foi feito, não é pela pessoa mesmo de Jesus. Não estavam entendendo, mas vai chegar a hora que vão entender. Versículo 18. Então, foram por causa do milagre, foram, quem sabe a gente vai ver outros milagres, a gente vai poder comer pão de graça, a gente vai ver outros sinais, né? E os fariseus, olha, a gente fez de tudo, inventamos, mandamos espias entre a multidão, mas a gente não conseguiu nada. Olha como todo mundo vai atrás dele. Então, tinha também os fariseus, mas sempre para ver se tem algum erro. Agora começa. E a partir de agora é que me chamou a atenção durante essa semana e a semana passada. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Gregos é uma novidade. Jesus foi Jerusalém, Judéia, mas gregos são as outras nações.
Essa foi a novidade. Eles se aproximaram de Filipe, que parecia que de Betsaida, né, da Galileia, parecia que Filipe era mais fácil, mais acessível, menos judeu para se chegar. Aí os gregos, eles pediram, por favor, a gente quer conversar um pouco com Jesus, talvez tirar algumas dúvidas, queremos ver Jesus. E Filipe, parece que ele era mais amigo de André, foi falar, André, porque não é comum grego, né, querer chegar perto de Jesus, é novidade. André, tem uns gregos, alguns, deixa eu ver, alguns poucos, né, como dizia o versículo 20, alguns, numericamente pouco. Eles querem ver Jesus, o que você acha? Vamos, né, vamos conversar com Jesus, vamos ver o que vai dar. E aí Jesus chegou e falou. Os 2 discípulos chegaram para Jesus. Jesus, alguns gregos querem conversar com o Senhor. E Jesus falou, chegou a hora. Agora sim, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas peraí, na mente humana, a glorificação, a festa, a exaltação de Jesus não está acontecendo com a multidão, com mantos e palmas? Não. Para aquilo não era nada para Jesus. Quando a gente quer glorificar a Jesus, não é dessa maneira como a gente fantasia. Chegou a hora. É como se Jesus ele estivesse esperando e finalmente chegou. O que me chama a atenção no chegou a hora, quando o Mário, tanto é que o Mário falou, o que você vai pregar? Qual a passagem? Qual que é o tema? Eu falei, chegou a hora. Eu li também, entre essa semana e a semana passada, que existe um experimento de 144 anos. E alguns guardiões vão passando esse experimento, porque aqueles que começaram nunca jamais vai ver o término, né? E ainda vai demorar mais um pouco. São 150 anos de experimento e falta mais 6 anos. Que experimento é esse? Um homem, ele viu que a erva daninha lá estava sufocando os agricultores. Então, ele queria saber quanto tempo a semente dessa erva daninha pode levar para que ela não mais, sendo plantado, frutificasse. E ele preveu, então, para 150 anos. Ele pegou... Agora, eu estou com ele aqui, mas depois eu mostro para vocês, se vocês quiserem. Mas ele bolou umas 20 garrafas, colocou as sementes nessas garrafas e tirou todas as condições delas serem plantadas. Tanto é que elas foram colocadas de cabeça para baixo, era seco, não tinha umidade, não podia haver sol. Tanto é que eles vinham de 5 em 5 anos pegar essas garrafas num lugar secreto, por isso que são guardiões, que tem até um mapa, né? Só que em vez de mapa do tesouro, era o mapa das garrafas, e cada um ficava num canto diferente. E a cada 5 anos eles pegavam a garrafa e pegavam a semente e plantavam. E tinham todas as condições, a luz do sol, a umidade, para ver se plantava, germinava e desse fruto. Dava. 5 anos, 20 anos. Você já ouviu falar desse experimento? É incrível, né? 144 anos agora a última. Mais? Porque continua. O potencial da semente de germinar e ainda frutificar continua. Só que eles pegaram uma erva daninha, né? E ainda faltam mais 6 garrafas.
Então, por que eu estou falando isso? Pode ser que às vezes a gente, do nosso ponto de vista, Jesus nos vê como semente e a gente está engarrafado dentro da gente mesmo. Todo o potencial, todos os dons, Deus já tem nos dado. E a gente não quer morrer para nós mesmos. A gente fica agarrado ao jumento. Eu falei para o Mário, vendo isso daí, é como se a gente estivesse agarrado num ciclo e não quer morrer para o nosso orgulho, a gente não quer morrer para a nossa vaidade, a gente não quer, é ruim do jeito que está, mas pode ser pior, né? Então, a gente tem medo de que Deus nos coloque em outras situações, e ficamos lá, dentro da garrafa. Mas o incrível é que o propósito de Deus, o que Ele realmente quer da gente, é que a gente morra para as coisas do mundo. E Ele é o nosso exemplo, não é tirado do nada. Digo-lhes verdadeiramente. Em outras versões, diz, em verdade vos digo. No Novo Testamento, Jesus, quando fala em verdade vos digo, ele vai falar uma coisa muito importante, presta atenção. Quando é no Antigo Testamento, ouça Israel. Olha, é Deus que está falando, é uma coisa importante. E aqui está falando, em verdade vos digo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. A gente não consegue conceber que, na verdade, Deus, Ele tem o tempo, Ele planejou tudo, e do mesmo jeito como Ele planejou a glorificação de Jesus, Ele tem planejado a sua vida, a minha vida, a vida da igreja metodista livre da liberdade. A gente não consegue conceber, mas é isso, essa é a verdade verdadeira. Deus tem um propósito de como Ele quer ser glorificado. Ele não quer ser glorificado do jeito humano. Ele quer ser glorificado através da nossa morte. Porque só assim a gente consegue viver, assim como Jesus, Ele morreu, ressuscitou. E o propósito da vinda de Jesus é morrer, ressuscitar, para assim nos salvar. O nosso propósito é a nossa morte para a nossa carne, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para o nosso medo, e assim viver a vida de Deus, a vontade de Deus. E esse tempo de medo, pode ser que já tenha encerrado. Já não encerrou na sua vida? Já não estamos começando um novo ciclo? Já não chegou a hora da novidade? Mas a gente não quer morrer, né? É como se estivéssemos naquela garrafa. E a gente continua com todo aquele potencial. E é um milagre de Deus que a gente continua com esse potencial de poder ir para a vida e dar fruto. Mas Jesus diz, olha, se você ama o seu espacinho, se você ama o seu caixão, a sua garrafinha, porque você tem, né, tá lá, você vai perder. E Jesus, ele usa a palavra odiar a vida nesse mundo, que é exatamente para dar ênfase. Para quem gosta, poxa, eu tenho tudo suficiente, eu tenho tudo que eu preciso. Por que eu vou ter que me arriscar? Por que eu vou ter que passar vergonha? Tá tudo bem aqui, mas Jesus está falando, olha,
Se você não odiar a sua vida nesse mundo, você não vai poder conservar a vida eterna. 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Precisa estar, então, não só o tempo, né? Porque Jesus, ele fala em hora, chegou a hora, então, do Filho do Homem ser glorificado, mas ele fala também em espaço, em local. Onde eu estou, o meu servo também estará. Eu quero dizer, proclamar que Jesus, ele está aqui. E nós, como servos dele, estamos aqui. E 27, agora meu coração está perturbado. Em outras versões, está agoniado. É a humanidade de Jesus. E o que ele vai falar? Pai, salva-me desta hora. Essa hora, ela já não é tanto o tempo, mas a hora de salva-me dessa agonia, salva-me desse sofrimento. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Eu vim exatamente para sofrer e morrer na cruz, para glorificar a Deus. Mas Deus tem o tempo certo. Que eu quero dizer também que Deus não põe a gente assim, no fogo, do nada. Ele espera a gente amadurecer. Ele espera a gente estar pronto para quando chegar a hora. Assim como Jesus, ele esperou, ele não foi todo afobado, mas Deus já preparou desde o antemão a Páscoa para simbolizar a sombra do Cordeiro que tira o pecado, para o Cordeiro de Deus tirar o pecado. Agora sim, vai chegar a Páscoa e de uma vez por todas acabaram todas as outras Páscoas. Fica só a de Jesus. E é todas as nações. Versículo 28, não tem, acabou-se no 27, né? Eu vou chegar já na conclusão. Autossacrifício. A gente quer sempre se autopreservar, mas glorificar a Deus exige sim um autossacrifício. Sair do nosso caixão, sair da nossa garrafa, sair do que a gente pensa que é o nosso conforto. Escrevi a conclusão. Quando eu escrevo, sai meio chique. Eu não sei, dá um clique na minha cabeça. Uma coisa é você falar, outra coisa quando escreve, parece que aflora alguma coisa. E aí eu escrevi aqui. Chegou a hora de cumprir o propósito de Deus, glorificar a Ele. Chegou a hora do amadurecimento, estar pronto para morrer para as coisas terrenas, renascer para o sobrenatural de Deus, morrer para o nosso orgulho, morrer para as nossas vontades, como seguidores de Jesus, estar onde Ele está e servir a Ele. Não há sentido nenhum de sermos grão de trigo e não cair na terra. Não morrer e não dar fruto, não glorificar a Deus, não glorificar a Jesus, amar a vida no mundo. A vida sem morrer não faz sentido. O que Deus preparou, cada semente tem o seu potencial, todas as sementes têm potencial, muitos frutos. Acontecerá quando deixarmos o nosso eu morrer. Esta é a hora certa. Fechar o ciclo. Este tempo de amar as coisas do mundo encerrou. É tempo de cair na terra, nos humilharmos, morrer para o nosso orgulho, para o meu eu e viver a nova fase de dar muito fruto, sem medo de glorificar a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, ajude-nos
Ajude-nos, Pai, porque reconhecemos que somos sementes pequenas, não somos os maiores, não somos os melhores. Reconhecemos que precisamos e dependemos muito do Senhor. Mas também reconhecemos do grande potencial que o Senhor tem colocado dentro de cada um de nós. Que a gente possa sair, Senhor, que possamos morrer para as nossas vontades. Ajude-nos, Senhor. Vamos fechar o ciclo e começar uma nova vida, uma vida de glorificar o Senhor Deus. Não de acordo com as coisas do mundo, da terra, mas de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu sobrenatural, de acordo com o teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Queremos te glorificar de todo o nosso coração. É chegada essa hora, Pai, que nós saibamos, Senhor, não somente o tempo, mas também as condições, porque o Senhor já nos deu maturidade para isso. Em nome de Jesus. Amém.